Glória a Deus, aleluia. Vamos então prosseguindo na nossa série sobre o jejum. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém, tem uns tímidos aí. Vamos abrir nossas Bíblias. Glória a Deus. Em Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Vamos colocar de pé para a gente ler a palavra do Senhor nessa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Para a gente entender um pouco, Jesus está descendo do Monte da Transfiguração, onde ele foi transfigurado diante dos seus discípulos, apareceram Elias, e agora Jesus está descendo do Monte da Transfiguração. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que vocês estão discutindo com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam-me o menino. E trouxeram o menino, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E é engraçado, né, que o menino está se debatendo, e Jesus para e olha para o pai do menino e fala assim: quanto tempo que está acontecendo isso com ele? E ele disse: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não pudemos expulsar? E disse-lhe: esta casta só sai com jejum e oração. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, por graça e por misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Imagina comigo uma cena que todo mundo queria passar. Acaba o culto dessa noite, um irmão movido pelo Espírito, movido de generosidade, te aborda, tira a chave do carro dele do seu bolso e diz assim: eu estou te dando a chave do meu carro, é seu, né? Quem não quer passar por isso, né? Aleluia, o culto já começou forte. Quem não quer isso, né? Tá aqui meu carro, minha Mercedes 0 km, tirei ontem da concessionária, estou entregando para você porque o Senhor mandou, porque eu tenho um coração generoso. Aí é claro que você não vai aceitar, né? Você pensa: o IPVA disso aí é uma fortuna, né? Claro que não, você vai aceitar com muita alegria, com muito prazer, mas você vai pegar esse carro para você, você não vai colocar gasolina nesse carro, porque Deus me livre, 6,20 e pouco a gasolina ninguém merece, né? A Mercedes deve fazer 4 km por litro, ou 4 litros por quilômetro, a gente não sabe. E você não vai pagar IPVA, porque IPVA é um absurdo, você não vai fazer manutenção no carro, você não vai fazer nada. Você vai conseguir utilizar esse carro, sim ou não? Sem gasolina, sem manutenção, sem pagar IPVA, sem nada? Não. Esse carro vai servir para você ter e ficar parado na sua garagem. E muitas vezes é isso que nós como igreja fazemos com a autoridade que o Senhor nos entregou. Lá em Marcos 3, o Senhor chama os 12 discípulos
e dá a eles autoridade para pisar serpentes e escorpiões, expulsar toda obra maligna, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, fazer todo tipo de boas obras. E assim é com todos os discípulos do Senhor, meu irmão. Uma vez que você colocou os pés na vida com Jesus, uma vez que o seu coração foi alcançado pelo Espírito Santo, uma vez que você fez uma declaração de fé dizendo: eu quero seguir a Jesus Cristo, há uma autoridade de Cristo partilhada com você. Então pensa no irmão que te dá a chave do carro e faz uma analogia com Jesus entregando as chaves do reino para Pedro. Porque qual foi a declaração que Pedro fez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Deus diz: sobre esta pedra, esta declaração, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Então Pedro, toma aqui a chave do meu carro, toma aqui a chave do meu reino, toma aqui a autoridade, porque chave fala de autoridade. Uma vez que estamos vivendo o reino de Deus, nós recebemos de Deus a autoridade. Só que Pedro pegou a chavinha, e aí Deus falou para ele assim: ó, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. É assim que Jesus falou para ele? Aí está Pedro com a chavinha dele aqui, ó, esperando a hora de ligar. Aí Jesus fala assim: ó, convém que eu seja traído, preso, crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro lembrou da chave que ele tinha e fala: não, rapaz, isso aqui, eu não vou deixar o senhor fazer isso não, Jesus. Aí o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás, você está maluco? Aí Pedro entendeu: opa, aqui não é o lugar da minha chave, minha chavinha não é aqui que liga não. Pedro segurou sua chave de novo, negou a Jesus 3 vezes, mas então Jesus volta para alimentar uma autoridade que ele tinha dado para Pedro. Quando ele questiona Pedro sobre o amor de Pedro por ele, ele está reentregando a autoridade. Ele está dizendo: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Aí Pedro, com a chave de novo, lá em Atos 2, ele se lembra: Cristo me ensinou o caminho para que a minha chave pudesse ligar as coisas na terra. Então quando as pessoas falam assim: o que a gente faz com esse povo doido falando em línguas? Pedro se levanta e diz assim: se arrependam e creiam no Evangelho. E aí quando Pedro liga a sua chave, exerce a sua autoridade da forma correta, no tempo certo, 3.000 pessoas se convertem. Só que nós como igreja recebemos autoridade, nós como igreja recebemos as chaves, nós como igreja recebemos a capacitação, mas não gastamos e investimos o nosso tempo para alimentar aquilo que recebemos de Deus. Então eu recebo a autoridade, mas eu não busco conhecimento da palavra. Eu recebo a autoridade, mas eu não busco me relacionar com Jesus através da oração. Eu recebo a autoridade, mas eu não disponho o meu coração a jejuar. Então é a mesma coisa de eu receber a chave de um carro e nunca colocar gasolina nele. Você não está alimentando a autoridade que o Senhor te deu. E o que acontece com aquilo que não é alimentado? Enfraquece. Você está sentindo isso? Você não está comendo carne, você está: meu Deus, eu estou fraco, ai Jesus me ajuda. Tudo que não é alimentado enfraquece. E se nós não acordarmos para essa realidade, nós jamais vamos exercer a autoridade que recebemos de Deus. E aí a gente vai continuar sendo uma igreja coitadista, a gente vai continuar sendo uma igreja que se acha vítima de tudo, e aí ao invés da gente ir até as portas do inferno e arrombar as portas do inferno, o diabo vai arrancar a porta do inferno e vai vir dar portada na gente. Porque porta é instrumento de defesa, gente, não é instrumento de ataque. Você não fala assim: vou te dar uma portada. Não. Porta você coloca na sua casa para quê? Você trancar e a pessoa não ter como entrar. Você não vê ninguém dando portada nos outros. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é que o diabo vai vir atacar a igreja e a igreja vai resistir. Não, é que a igreja vai atacar o inferno e o inferno não vai resistir.
Só que nós não alimentamos a autoridade que o Senhor nos deu através de uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra. Aí o que aconteceu? O diabo falou: rapaz, não tem ninguém tentando bater na minha porta aqui, eu vou arrancar minha porta, vou lá dar portada nos crentes. Aí vem para cá, colocar semente de amargura, colocar semente de contenda. Por quê? Porque ainda nós não entendemos a autoridade que recebemos e a forma de alimentar essa autoridade. Mas com os discípulos foi a mesma coisa. Em Marcos 3 eles recebem a autoridade, e aí eles vão na primeira viagem, tudo dá certo, e é maravilhoso. E agora Jesus chama 3 discípulos e vai para o Monte da Transfiguração. Lá ele tem a experiência, Moisés e Elias aparecem, e é uma glória, uma coisa maravilhosa. Mas quando Jesus desce do monte, está uma confusão danada. Uma confusão, e é discípulo gritando para cá, e é escriba gritando para lá: aí você não vale nada, e quero ver você aqui, vem cá nós dois, eu e você, vamos lá. Aí um negócio de maluco, uma confusão danada. E aí Jesus fala assim: o que está acontecendo, gente? Espera aí, o que vocês estão discutindo aí? E aí vem um pai desesperado e diz assim: eu trouxe para os seus discípulos, Jesus, o meu filho que tem um espírito mudo, só que eles não puderam expulsá-lo. E todo mundo transforma esse texto sobre o diabo. Todo mundo acha que o personagem principal do texto é Satanás, mas eu vou te mostrar que o espírito mudo não é o personagem principal do texto, porque às vezes o diabo se torna até o personagem principal da igreja, né? Tem culto que fala mais dele do que de Jesus. Mas aqui no texto é muito claro que não tem a ver com a força de Satanás, mas com a fraqueza da fé dos discípulos. E eu vou te mostrar isso hoje. Porque começa aqui, o homem fala assim: olha só, trouxe meu filho aqui com o espírito mudo, esse menino está sofrendo, desde que ele é muito jovem, o espírito pega ele, despedaça, ele espuma, ele se joga, ele se debate, e os seus discípulos tentaram expulsar, mas não puderam. Aí qual que é a resposta de Jesus, no versículo 19? Nossa, que espírito forte, olha que espírito poderoso. Não, projeta o versículo 19 aí de Marcos 9, fazendo favor, para vocês verem a resposta de Jesus. Jesus nem dá atenção para o espírito maligno que está no corpo desse menino, porque olha só o que Jesus diz em Marcos 9, 19, enquanto eles projetam eu bebo uma água. E ele respondendo disse: ó Espírito poderoso, ó Espírito soberano, ó Espírito maligno, meu Deus do céu, eu estou desesperado. Olha a resposta de Jesus: ó geração incrédula. Jesus já nos dá o endereço do problema, porque quanto menos fé nós carregamos, mais poder aos espíritos malignos nós damos. Então não tem a ver com a força de um espírito maligno, mas com a fraqueza da fé da igreja. Sabe por que o diabo consegue plantar contenda na igreja? Porque nos falta fé e autoridade. Não é porque o diabo é forte não, irmão, é porque nos falta alimentar a autoridade que recebemos, nos falta alimentar a fé que nós recebemos. Então Jesus diz assim: meu Deus, que geração incrédula. Não tem a ver com o espírito, tem a ver com a falta de fé dos discípulos. E presta atenção, trouxeram o menino para Jesus. Quando o espírito maligno viu Jesus, ele agitou o menino com violência, caiu endemoniado por terra e fez todo aquele espetáculo. E aí Jesus para e olha para o pai do menino e fala assim, com maior tranquilidade: quanto tempo que ele está assim? E o pai diz: desde que ele é menino. Muitas vezes ele tem lançado no fogo, na água para o destruir. Aí ele diz assim: mas se tu podes, porque os seus discípulos não puderam, Jesus. Sabe por quê, Jesus? Eu fui na igreja e a igreja não resolveu o meu problema. Eu fui na igreja e não tinha ninguém com autoridade para me ajudar. Que tristeza vai ser ouvir isso diante de Deus. Foram na sua igreja e a sua igreja não teve autoridade para lidar.
Como é que é, pastor? Procurei o irmão e ele não me deu atenção. Ele não soube resolver o meu problema. Eu fui na igreja e a igreja não teve autoridade. Então, Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. Aí olha só o que Jesus diz, versículo 23, coloca aí para mim. Se podes, olha o que ele está dizendo. Não posso não, esse demônio é muito forte. Não. Tudo é possível ao que crê. Então, meu irmão, não sobra força em Satanás, te falta força, te falta autoridade, te falta alimentar aquilo que o Senhor te entregou. Então Jesus está dizendo, se eu posso, meu amigo, se eles podem, eles só não têm fé para isso, porque a autoridade eu já entreguei para eles. Eles só não alimentaram o que eu dei para eles, mas eu já entreguei. Tudo é possível ao que crê. E o pai do menino dizendo, tadinho, eu creio, Senhor. Mas olha que fala desconexa. Eu creio, Senhor. Me ajuda na minha incredulidade. Mas peraí, você crê ou você não crê? O que está acontecendo aqui? O que esse pai está querendo dizer é, eu creio, mas eu trouxe o meu filho para esses meninos aí que te seguem, e agora eu não estou crendo mais. Então você me ajuda na minha incredulidade, porque esses meninos aí, parece até uma história de Atos dos Apóstolos, que os filhos dos religiosos vão botar a cara com os endemoniados lá e apanham deles. Foi a mesma coisa. Os discípulos apanharam. Então esse pai está dizendo, eu creio, meu coração tem fé de que o meu filho pode ser liberto, mas me ajuda, porque esses aí não me ajudaram não, então agora eu estou incrédulo. Apesar de eu ter fé, as circunstâncias geraram no meu coração um momento de incredulidade, e por muitos momentos nós passamos isso na nossa vida. Nós cremos, nós acreditamos, mas nós olhamos para a situação e a gente diz, eu não tenho certeza se eu creio. A gente tem fé, a gente não nega que Deus pode fazer, mas a gente olha para a situação e fala, será que vai fazer mesmo? Nós até cremos, Deus pode, Deus move montanhas, Deus faz milagre, Deus tira a gente da UTI, Deus cura câncer, Deus faz. Mas será que Ele vai fazer? Muitos momentos da nossa vida, nós nos encontramos nesse dilema, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda porque nesse momento está difícil de crer. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele clamando, agitando, saiu. Mas Jesus, tomando o menino pela mão, o ergueu e ele se levantou. E aí eu imagino Jesus olhando para os discípulos falando assim, está vendo? Aí eles vão para casa. Aí eu imagino os discípulos cabisbaixos, tristes, falando assim, poxa, cara, a gente vacilou, né? Meu Deus, mas o que aconteceu? Da outra viagem a gente foi, botou a mão, deu tudo certo, as pessoas caíram, foram curadas, o negócio fluiu, o negócio aconteceu, e agora, nós tudo, 9 de nós, contra um menino, nós não conseguimos. O que aconteceu? E aí eles vão até Jesus e falando, Jesus, por que nós não pudemos expulsar o espírito desse menino? E aí Jesus responde, este tipo, esta casta, essa espécie, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Sabe o que Jesus está ensinando para os discípulos? Às vezes eu vou permitir que as coisas deem errado na sua vida para te levar de volta para o quarto de oração. Às vezes eu vou permitir que você vai fazer um negócio que sempre deu certo, mas naquele dia eu vou permitir que dê errado para que você lembre que você precisa se fortalecer em mim. Porque Sansão se levantou todas as vezes que Dalila tentou prendê-lo, Sansão se levantou e derrotou os filisteus, mas quando ele conta o seu segredo, Dalila corta os seus cabelos,
E ele se levanta pensando assim: mais uma vez vou derrotar esses filisteus. Aí o texto de Juízes é incrível, porque diz assim: mas Sansão não sabia que o espírito já havia saído. E o nosso grande problema como igreja é saber quando o espírito chega. Aí a gente se arrepia, aí a gente fala em línguas: oh, o espírito está aqui, meu Deus, a profecia está se movendo, mas não percebe no dia a dia quando o espírito sai. E a nossa ira começa a operar. Quando o espírito sai e o nosso ego começa a operar. Quando o espírito sai e a nossa vaidade começa a operar. Quando o espírito sai e os nossos desejos começam a operar. Nós sabemos quando o espírito chega, mas não percebemos quando o espírito sai. Então Jesus fala assim: este tipo só sai com oração e jejum. Jesus está dizendo para eles: eu vou permitir que as coisas deem errado para vocês entenderem que vocês precisam voltar para o lugar de oração. Pode ser que você tenha recebido dons, pode ser que você tenha recebido algo do Espírito, mas se você não se voltar constantemente para o lugar de intimidade com Deus, vai se tornar apenas um dom vazio. Olha o que 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso, espera aí que eu vou ter que achar, se eu não me engano é a partir do verso 13, olha o que diz, a partir do verso 15, vejam que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Alegrem-se sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Olha a disciplina na igreja, olha a forma como a igreja tem que caminhar. Não pagar mal com mal, seguir sempre o bem com os outros, sempre se alegrar, orar sem parar, dar graças por tudo. E aí no 19, olha o que Paulo escreve: não extingais ou não apaguem o Espírito. Se Paulo está dando conselho para uma igreja, para ela não apagar o Espírito, é porque é possível que na nossa vida, em algum momento, a gente apague a chama do Espírito. E como que a gente não apaga o Espírito? Orando sempre, se alegrando sempre, dando graça, jejuando, lendo a Bíblia. É alimentando a chama que o Espírito acendeu em nós. Não há chama que resista sem ser alimentada. Não há pessoa que sobreviva sem receber alimento, meu irmão. Da mesma forma, a sua autoridade, o seu ministério, o seu dom, a sua vida só vai ser uma vida saudável em Jesus se você alimentar o seu espírito. Porque o seu corpo se alimenta de pão, a sua alma se alimenta de bons momentos, de alegrias, de memórias, mas o seu espírito se alimenta de palavra e oração. Então, o jejum, a oração, as disciplinas espirituais, elas nos ajudam a manter a chama de Deus acesa. Não são os seus dons, meu irmão, não é a sua capacidade, não é a sua forma de fazer, porque se Deus te deu o dom para pregar e você não for constantemente para o lugar secreto, você vai se tornar só mais um orador por aí. Pode ser bonito, pode até atrair as pessoas, mas não vai quebrar o jugo, mas não vai mudar a realidade de ninguém. Se Deus te deu o dom para cantar, se Deus te deu o dom para tocar, e você não vai para o lugar secreto, você só vai ser mais um músico, meu irmão. Por que que a adoração do pasto chegou no palácio? Porque Davi não tocava por talentos, Davi não tocava pelo seu dom, Davi tocava para adorar ao Senhor. Se Deus te deu o dom de qualquer coisa e você não vai constantemente para o lugar secreto, não tem jeito, uma hora essa chama que não está sendo alimentada, ela vai se apagar. Os discípulos haviam sido equipados,
receberam autoridade. Jesus deu chave para eles. Falou: estou dando a vocês a autoridade que é minha. A minha autoridade eu estou dando para vocês. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão, mas eles não nutriram a autoridade que receberam. E em algum momento, meu irmão, Deus vai permitir que não dê certo, para te trazer de volta para o lugar de oração. Fala aí para a igreja ouvir. Este poder é investidura. Isso aí. Jesus estava investindo nos seus discípulos, colocando lá, ó. E aí investimento, você quer o quê? Que renda, meu irmão. O dono da vinha dá talento lá, o dono dá talento e fala assim, ó, agora vocês multiplicam o talento de vocês. Então, irmãos, não adianta, tudo que não é alimentado morre. Por isso que nós temos ministérios morrendo. Não é porque o diabo se levantou, não. É porque você não se prostrou. Por que você caiu? Porque o diabo se levantou? Não, porque você não se prostrou diante de Deus. Porque quando nós estamos prostrados diante do Senhor, a gente entende que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Pode se levantar inferno, pessoa, pode fofocar, pode inventar, pode mentir, pode fazer, pode falar. Tem coisas que só vão sair da nossa frente com jejum e oração, com disciplina espiritual. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Você pode frequentar culto, você pode cantar no culto, pregar no culto, você pode adorar no culto, levantar suas mãos, fazer o que você quiser aqui. Mas existem coisas que só vão ser derrubadas no mundo espiritual através de oração, jejum. Então, meus irmãos, o problema não é a força do espírito que luta contra você. É o quanto você tem investido no espírito que habita em você. Não é sobre o espírito que luta contra você, é sobre como você tem alimentado o espírito que está dentro de você. O Espírito Santo se alimenta, nosso espírito se alimenta de jejum, oração e palavra. Enquanto você não se alimenta para jejuar, você está alimentando o seu espírito. Você está dizendo não para a sua carne. Enquanto você olha lá, todo mundo está te chamando para churrasco essa semana, eu sei disso. Aquela pessoa mais mão fechada da vida, falou assim, eu comprei 2 quilos de picanha aqui, vem aqui em casa, não precisa trazer nada. Aí você fala, não vou. Ai meu Deus, marca a semana que vem. Está todo mundo te chamando para churrasco essa semana. Mas enquanto você está dizendo não para a sua carne, meu irmão, o seu espírito está se fortalecendo. Você está alimentando a chama do Espírito. Você está fortalecendo o seu espírito. E aí, meu irmão, as coisas vão se levantar como tem se levantado. Eu tenho certeza que assim como eu, muitos aqui têm enfrentado batalhas nesse tempo de jejum. Têm enfrentado lutas nesse tempo de jejum. Têm ouvido umas coisas desagradáveis nesse tempo de jejum. Têm sentido ataques na saúde. Têm sentido ataques no trabalho. Têm sentido ataques no dia a dia, dentro de casa. Mas a gente entende que com o nosso espírito fortalecido, basta uma palavra de autoridade, e qualquer espírito maligno precisa dar licença, precisa ir embora, no poder que há no nome de Jesus. Quer dizer que o poder, pastor, então está no jejum e na oração? Não, o poder continua no nome de Jesus, mas jejum e oração é a forma que a gente se aproxima dele. Jejum e oração é a forma que a gente alimenta a autoridade que Ele mesmo nos deu. Porque quem vem aí nos seminários de liderança que a gente tem de vez em quando, dia de sábado, vai se lembrar que eu disse uma vez, na primeira escola de líderes aqui, eu disse o seguinte: às vezes Deus diz haja, e às vezes Deus diz haja. Porque quando Ele está criando, Ele diz, haja luz, haja isso, haja aquilo. Quando todo o contexto já está criado, aí Ele diz, agora produz a terra. O que Jesus está dizendo? Eu já criei todo o contexto, agora é a hora de você produzir também, né, meu filho? Então, quando não há nada, Deus diz, haja. Eu vou criar em você.
Eu vou te colocar no contexto, eu vou te dar autoridade, eu vou te dar dons, eu vou criar as situações, eu vou te colocar no lugar certo, eu vou te plantar. Mas quando Deus prepara o contexto, Ele vira para você e diz: haja. Agora é sua hora de agir, é sua hora de produzir, é sua hora de fazer. Não adianta a gente receber um chamado dos céus e sentar no sofá esperando. Vamos esperar Deus derramar a unção sobre a minha vida, e aí eu vou abrir a palavra, e aí eu vou ler aqui qualquer versículo, e o Espírito vai falar através de mim. Meu irmão, não é assim. Se nós não alimentarmos o chamado, se nós não alimentarmos a chama do Espírito, se nós não alimentarmos o nosso espírito, uma hora Deus vai permitir que as coisas desandem, para que a gente volte para a intimidade com Ele. O próprio Jesus, gente, fazia alguma coisa, aí falava assim: espera aí que eu vou subir no monte para orar. Aí descia, fazia os milagres, viajava, espera aí que eu vou subir no monte para orar. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, sentia a necessidade de orar e jejuar, e a gente não. Não, eu sou diferente, eu sou melhor que Jesus, não preciso disso não. Eu vou no chamado mesmo que Ele me deu, e na hora lá o Senhor vai entregar mesmo, e eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, e aí quando Deus quiser fazer, Ele faz. Então, meu irmão, jejum e oração é para nos fortalecer. Então às vezes você está caído, às vezes você está bambeando, às vezes você está desanimando, não é por causa da força do Espírito que se levantou contra você não, é por causa da sua fraqueza espiritual. Mas nessa noite o Senhor abre os olhos dessa igreja, nessa noite o Senhor abre os olhos dessa casa, para que a gente possa alimentar a chama do Espírito nos nossos corações, para que a gente possa investir no dom que o Senhor nos entregou, para que a gente possa voltar para o quarto da intimidade e da oração, para a gente poder cada vez mais ser fortalecidos no Espírito.